Em um estudo realizado pela World Justice Project, mostrou que o Brasil possui o segundo sistema criminal mais imparcial do mundo, ficando à frente apenas da Venezuela entre os 142 países analisados. O Brasil também possui a justiça mais cara do mundo e também uma das mais lentas. Neste vídeo eu vou te mostrar alguns casos de imparcialidade da justiça brasileira e também como isso deve afetar a economia brasileira. Mas antes eu queria pedir a sua ajuda da maneira mais simples possível, que você se inscrevesse no canal, assinasse o sininho de notificações e também deixasse o like neste vídeo para que ele alcance o maior número de pessoas, para que todo mundo saiba o que está acontecendo no Brasil. A World Justice Project, que é uma entidade civil internacional que busca analisar os parâmetros jurídicos dos países, soltou o relatório agora de 2024 e nele mostrou que o Brasil tem o segundo sistema criminal mais imparcial do mundo, ficando à frente apenas da Venezuela. Vou mostrar aqui a imagem para vocês. Então aqui foi o relatório divulgado pela World Justice Project e aqui em relação ao sistema criminal, a imparcialidade do sistema criminal, mostrou que o Brasil ficou na posição 142 de 141 países e o 142 é a Venezuela, que na verdade não deveria nem se levar em consideração, tendo em conta que lá tudo o que é decidido passa pelas mãos de Maduro. Então o que o Maduro quer é o que acontece e o Brasil ficou à frente apenas da Venezuela, o que é uma lástima e mostra como está o sistema judicial brasileiro atualmente, extremamente imparcial. E o problema não é somente que o sistema do Brasil é imparcial, o sistema jurídico do Brasil é imparcial, mas também é o sistema judiciário mais caro do mundo. Vou mostrar para vocês aqui uma matéria da CNN onde mostra que o Brasil gastou 1,6% do PIB, fazendo com que a justiça brasileira seja a mais cara do mundo. Vou trazer para vocês em valores, isso dá um total de 132 bilhões de reais, de acordo com o Conselho Nacional de Justiça. Esse é o montante de 2023, o de 2024 ainda não foi divulgado, mas como consequência deve crescer como tem crescido nos últimos anos, onde saiu aqui de 2021 de 115 bilhões para 132 bilhões em 2023 e, consequentemente, 2024, esse número deve ser ainda maior. E o problema não é somente que a justiça é imparcial, é cara e também é lenta, onde a justiça brasileira demora quase 3 vezes mais para finalizar um processo do que, por exemplo, na Europa. Mas o problema também é como mostra neste artigo aqui do professor Luiz Ricardo Matos, onde a ineficiência jurídica está extremamente correlacionada com a taxa de investimentos no país. Ou seja, se o Brasil tem uma ineficiência jurídica muito grande, consequentemente, isso afasta os investidores de investirem no país. E a taxa de investimento é o principal fator que faz um país crescer a longo prazo. Porque se as pessoas estão investindo no país, consequentemente, a produtividade aumenta e o país desenvolve. Mas como nós temos uma justiça extremamente ineficiente, consequentemente, a nossa taxa de investimento é muito baixa. Se nós pegarmos em comparação com a China tem uma taxa de investimento em relação ao PIB de 43,3%. E o Brasil tem uma taxa de investimento de apenas 16,4%. Ou seja, menos da metade da China. Isso só nos mostra que o Brasil só cresce através de estímulos governamentais, ou seja, o governo estimula a economia através de políticas públicas como distribuição de renda, como renda família, aumenta os gastos públicos e faz com que esse dinheiro depois flua para a economia para fazer com que o país cresça. Mas crescimento sustentável de longo prazo o Brasil não consegue por conta da sua taxa de investimento que é extremamente baixa. Inclusive aconteceu aquele caso entre Elon Musk e Alexandre de Moraes, onde Alexandre de Moraes bloqueou até as contas da Starlink, que não era uma empresa que fazia parte do X, que era onde estava o problema com Alexandre de Moraes. E um dos investidores mais respeitados do mundo, Bill Ackman, comentou sobre esse caso, dizendo que isso deveria afastar os investidores do Brasil e comentou o que aconteceu na China. A China tomou políticas semelhantes, onde começou a interferir na economia e, consequentemente, isso também afastou os investidores da China e, por isso, a China também vem passando por uma situação econômica muito difícil. E o Brasil está fazendo praticamente a mesma coisa. Agora, provavelmente, a meta, caso o Mark Zuckerberg realmente tire ali os checagens de fatos da sua plataforma, se ele bater de frente com a justiça, consequentemente, também sofrerá penalizações. E aí isso tudo também vai caminhar aí para a regulamentação das redes sociais, onde vídeos como este aqui vocês não verão mais nas redes sociais por conta da regulamentação. Então, tudo isso que vem acontecendo vai afastando investidores porque vai tornando o sistema jurídico brasileiro muito ineficiente e também muito imparcial.
e dificultando com que investidores e empresários continuem a investir nesse país para fazer com que ele prospere. E eu quero trazer uma frase para vocês de um livro que chama A Revolta de Atlas, e é considerado o segundo livro mais influente dos Estados Unidos. Ele é praticamente ali o manual do libertário, apesar de ser uma história de ficção, mas ele conta ali uma história sobre como os governos interferem na economia e fazem com que desestimule o crescimento, né, e o investimento nas economias. E lá tem uma frase muito bacana que é do Francisco Giacomo, que é um dos personagens desse livro, e eu queria trazer ela para vocês antes da gente entrar na outra parte desse vídeo. Então aqui ele diz: quando você perceber que para produzir precisa obter a autorização de quem não produz nada, quando comprovar que o dinheiro flui para quem negocia não com bens, mas com favores, quando perceber que muitos ficam ricos por suborno e influência mais que pelo trabalho e que as leis não protegem deles, mas pelo contrário, são eles que estão protegidos de você. Quando você perceber que a corrupção é recompensada e a honestidade se converte em autossacrifício, então poderá afirmar, sem temor de errar, que a sociedade está condenada. E agora eu vou mostrar para vocês como a justiça brasileira tem beneficiado um pequeno grupo de pessoas, que são aquelas pessoas que são os amigos do rei. Um caso que para mim foi muito emblemático foi quando o ministro Dias Toffoli ele suspendeu as multas da Odebrecht no valor de 8,5 bilhões de reais. E o que chama a atenção nesse caso não é somente pela suspensão das multas, mas é que Dias Toffoli foi citado em uma das investigações da Lava Jato como o amigo do meu pai. E como pode uma pessoa que é citado em um processo de investigação depois ele anular os acordos que foram feitos? Tudo bem, pode ter considerado ali que os processos foram conduzidos de uma forma errônea, mas o que me chama a atenção é que a pessoa que foi citada é que vai lá e remove as multas que foram dadas, sendo que haviam provas contundentes de que essas pessoas sim pagaram subornos para obter vantagens em contratos de licitação. No mínimo deveria existir aí um conflito de interesses. Mas não é somente esse caso que eu quero trazer aqui para vocês, a coisa ainda piora muito mais. O pior foi o que está acontecendo aí com os irmãos batistas, que também tiveram as suas multas anuladas por Dias Toffoli em mais de 10 bilhões de reais. E desde que Lula assumiu o governo novamente, os irmãos batistas têm sido beneficiados pelo governo. Recentemente, os irmãos batistas compraram cerca de 13 usinas da Eletrobras, que tinham dívidas ali que superavam os 10 bilhões de reais. Porém, 3 dias após a compra dessas usinas, o Ministério de Minas e Energia transferiu parte dessas dívidas para os consumidores pagarem. Uma clara evidência de como os irmãos batistas sabiam que isso iria acontecer e, como consequência, compraram antes da medida ser anunciada. Inclusive, uma investigação feita pelo Partido Novo mostrou que os irmãos batistas foram 17 vezes no Ministério de Minas e Energia antes de realizar a compra, e logo depois que eles compraram, foi protocolada essa medida provisória que acabou beneficiando os irmãos batistas. Para você que não lembra, Joesley Batista, em uma de suas delações, disse que foi depositados em uma conta na Suíça cerca de 70 milhões de dólares para Lula e 80 milhões de dólares para Dilma, ambos em contas na Suíça. Eu vou até deixar o trecho aqui para vocês verem a delação, ele mesmo falando. O montante chegou a quanto esse montante? Teve duas fases, teve a fase do presidente Lula, depois a fase do presidente Dilma. Na fase do presidente Lula chegou acho que nos 80 milhões de dólares, depois na Dilma chegou nos 70. E não foram somente esses os casos em que os irmãos batistas foram beneficiados pela atual gestão do governo. Os irmãos batistas também foram liberados para importar energia da Venezuela para vender a Roraima. E o preço a ser pago pelo Brasil é quase 5 vezes superior ao preço cobrado dos venezuelanos. Nós vamos trazer aqui alguns dados para vocês. Então o Brasil irá pagar ali de 900 a 1.080 reais o megawatt, o que é um valor muito superior, né, ao que o Brasil pagava de 2001 a 2019, quando também importava energia da Venezuela, mas depois Bolsonaro foi lá e impediu que esse contrato tivesse continuidade. E o preço naquela época era de cerca de 127 reais que o Brasil pagava por megawatt. Mas, é claro, pode ser que havia uma defasagem de preço, porque foi um preço fixo estabelecido lá no início do contrato. Mas nós podemos olhar aqui o preço que é negociado no mercado internacional. E atualmente está em 46 dólares, o que era equivalente aí a 226 reais no câmbio atual. Ou seja, estaremos pagando aí 5 vezes mais caro. Também ajudaremos a financiar aí a ditadura venezuelana, que foi a única que ficou atrás aí do Brasil
na imparcialidade da justiça no ranking da World Justice Project. Mas vale ressaltar aqui pelo fato de que o custo atualmente para produzir na usina lá em Roraima, a usina de Monte Cristo, que é a principal usina, é de cerca de R$ 1.700, então ainda ficaria mais barato, mas claro, em uma negociação isso poderia ser ainda mais barato. Mas é claro que os irmãos batistas irão morder uma parte deste dinheiro e, como consequência, vão encher o bolso dos irmãos batistas. E com isso nós podemos concluir que a justiça brasileira favorece um pequeno grupo de pessoas que estão ali diretamente ligadas às pessoas do poder e, como consequência, isso vai trazendo várias ineficiências jurídicas e, como consequência, afastam os investidores do Brasil. E a outra consequência é que a economia brasileira vai tendo um crescimento cada vez menor, até mesmo chegar um momento em que acontecerá uma recessão, e isso está muito breve de acontecer devido aos recentes dados econômicos que a economia vem mostrando. E aqui eu encerro este vídeo, eu espero que você tenha gostado do conteúdo que a gente trouxe aqui. Não esquece de curtir esse vídeo e também enviar para algum amigo para que todo mundo entenda tudo o que está acontecendo. Valeu, fique com Deus.